Amigos, paz para nós. Querendo agradecer a oportunidade de estar aqui. Semana passada, o nosso Humberto, lá de João Pessoa, nos favoreceu com o seu comentário, com a sua boa vontade, seu estudo. E hoje aqui estamos novamente para continuarmos refletindo um pouquinho só a respeito de temas de importância. É muito interessante porque nós temos visto, registrado nos dias de hoje, muitas vezes as pessoas questionarem o comportamento de médiums e dizer que são imperfeitos, que eles não sabem agir como deveriam na medida que são considerados médiums. E a gente vai vendo assim situações que as pessoas não compreendem que o médium está se esforçando a cada dia para melhorar. Mas nós vemos também o médium que se esconde consciente ou inconscientemente, ele se esconde atrás da imperfeição que ele afirma ter para não fazer certas coisas. E o capítulo que nós vamos trabalhar hoje, ele vem trazido por Emmanuel, falando exatamente sobre os nossos limites, que chamamos de imperfeições, enquanto médiuns, mas que ainda assim algo precisa ser feito. A questão de hoje, imperfeições, está baseada numa questão de o livro dos médiuns, a questão 226, item 9. A questão 226, item 9, pergunta: qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? E os espíritos respondem a Kardec: perfeito? Bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra, de outro modo, não estaríeis nela. Dizei, pois, bom médium, e isso já é muito, porque são muito raros. O médium perfeito seria aquele ao qual os maus espíritos não tivessem jamais ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, não simpatizando senão com os bons espíritos, foi enganado o menos frequentemente. Ou seja, os espíritos nobres, no livro dos médiuns, coloca que não existe médium perfeito aqui na Terra. Existem os bons, e mesmo assim são raros, que poderia chamar de os médiuns melhores, aqueles a quem os espíritos maus enganam menos. É sinal de que esses médiuns estão mais atentos, estão mais vigilantes, estão mais ligados à prática do Evangelho. E o Espírito Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, traz para nós o capítulo chamado Imperfeições, que eu vou tomar a liberdade de comentar com vocês. Emmanuel diz assim: ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas. Então, ficar na acomodação, se nós temos algumas horas disponíveis e nós ficamos naquela situação de indiferença com as coisas, descansar, nós caímos numa escuridão.
a escuridão das horas frustradas. Ou seja, o trabalho no bem sempre. Aí ele segue. Nós que alongamos os braços a cada instante para recolher sustento e proteção, consolo e carinho, saibamos estender igualmente as mãos para auxiliar. Declaras-te inabilitado a servir. Entretanto, é buscando servir que te promoves a galeria da confiança. Ou seja, nós só cairemos no processo de sermos confiáveis para os espíritos nobres quando nós começamos a servir, a procurar, a nos esforçarmos para servir. E prossegue, Emmanuel. Afirmas-te em padrão muito baixo para a feitura de boas obras. Entretanto, é nas boas obras que brilha o caminho da elevação. Asseveras-te, espírito devedor, e por esse motivo desertas do culto à fraternidade. Entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos recursos ao resgate dos próprios débitos. Acusa-te entediado e, por isso, renuncia às lutas edificantes. Entretanto, é nas lutas edificantes que recuperarás a tua alegria. Haja o que houver, não te proclames inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude para fugir-lhes ao ensinamento, esquecendo que, se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria na terra ao merecimento da escola. O vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro em desajuste recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada alimpa-se na água pura. É impossível desse modo que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitar-nos. E, a fim de reabilitar-nos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Se caíste, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se erraste, ser-te-á o trabalho no bem um reconforto. Se erraste, o trabalho no bem dar-te-á corrigenda. Se ignoras, o trabalho no bem abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, em serviço na terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Olha que coisa importante. Nós nos dedicarmos ao trabalho do bem para superarmos as nossas limitações, as nossas imperfeições.
lembrando que perfeito não há ninguém. E aí, nós não podemos ficar exigindo do médium ou de nós mesmos que tenhamos chegado num nível de perfeição tal que aí sim, agora eu posso realizar o trabalho no bem. A gente esquece que é socorrendo, assistindo, estendendo as mãos, sendo solidário, é que nós vamos crescendo naqueles pontos em que a gente se julga muito falho. Não temos que esperar a perfeição para começar a servir. Servir sempre, sem cessar, nos limites das nossas condições. Portanto, o médium, ele precisa fazer um esforço para estudar, porque estudando ele vai entendendo, aprendendo e compreendendo a vida e suas situações. Ele precisa trabalhar, o médium, mesmo que não tenha necessidade material, ele precisa aprender a fazer um trabalho mais material, algo que saia da manipulação de suas mãos, algo que ele contribua com seu esforço, com sua disciplina para poder fazer. Então, ele precisa do estudo, do trabalho e também ele precisa dedicar algumas horas por semana, se não conseguir mais do que isso, à prática do bem. Coisas singelas, desde fazer algum contato com alguém que está distante, que ele está preocupado, precisa ter notícias, e ele se comunica, procura saber, leva uma mensagem de esperança e de amor. Outras vezes, na medida que ele não tem muito tempo, ele reserva um tempo por dia, seja que hora for, para orar pelos mais necessitados do que ele. Este é um ponto extremamente importante. Orar pelos que são mais necessitados, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam. Orar. Na medida que nós estudamos, trabalhamos e procuramos fazer o bem, certamente as nossas possibilidades de progresso, elas aumentam muito, porque tudo que a gente faz, a gente, de alguma forma, recebe um troco na mesma proporção energética. Se eu faço mal, quando eu menos assusto, eu recebo um choque vindo de algum equívoco praticado por outro. Ah, mas se eu faço bem, ou se me esforço para fazer o bem, não tenhamos dúvida, o bem voltará a mim, na forma de solidariedade, de simpatia, de agradecimento, de gratidão, de orações em meu favor. Então, é importante que nós nos dediquemos à prática do bem em favor dos mais necessitados do que nós. Quando eu falo mais necessitados, não é apenas o necessitado material, mas o necessitado moral, que precisa do meu silêncio na crítica, que precisa da minha prece, que precisa da minha vibração de compreensão. Então, amigos, se somos médiums, deixemos sair de nós mesmos a manifestação de amor
de dedicação, de caridade em favor da humanidade e em favor daqueles que estão mais próximos de nós. Se eu vejo as limitações em outro médium, em vez de eu criticar, que eu comece a orar por ele, para que ele tenha forças de superar as suas dificuldades, para que ele saiba avançar em favor da luz e do bem, deixando de lado os equívocos que atrasam o seu caminho. Meus amigos, pensemos muito ante as dificuldades, ante as imperfeições nossas e dos outros. Trabalhemos por superá-las. Este é o grande convite que os amigos espirituais nos fazem. Esta é a grande proposta que o Espírito Emmanuel nos faz. Trabalhemos em favor do crescimento dos outros médiuns e de nós mesmos. Paz para todos nós. Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine a alma, nos proporcionando coragem para prosseguirmos a nossa marcha rumo à luz maior. Muito obrigada. Muita paz. Deus nos abençoe hoje e sempre.